Vamos agora para essa ideia aqui, pessoal, do princípio fundamental da contagem. Eu tenho que explicar aqui um negócio para vocês, para a gente resolver uma próxima questão que foi da prova do Enem. Quando a gente resolve questões de princípio multiplicativo, de princípio fundamental da contagem, que é o que a gente está fazendo agora, existem duas coisas que são básicas dentro desse princípio. É o que a gente chama de princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Existem questões em que aparece o conectivo OU e existem questões em que aparece o conectivo I. São os dois modelos de questão que aparecem. Toda vez que aparecer o conectivo OU, significa dizer que você vai somar as possibilidades. Então, quando anunciar, disser assim: quantas opções eu tenho para escolher? Uma calça ou então uma camisa? Se for para escolher uma calça ou então uma camisa, como apareceu o conectivo OU, isso vai dar a ideia de união, quer dizer que você vai juntar as coisas. Então você pega a quantidade de calças e soma com a quantidade de camisas. Se a pergunta for assim: quantas opções eu tenho para escolher uma calça e uma camisa? Então olha como tem um detalhezinho aí, ó. Às vezes aparece conectivo OU, você vai somar. Às vezes aparece conectivo I, aí você vai multiplicar. Se aparecer o OU, soma. Se aparecer o I, você multiplica. Por que eu estou comentando isso? Porque é o seguinte: na próxima questão que a gente vai resolver, essa questão foi da prova do Enem, a gente tem que ter noção desses dois detalhes. Lê comigo aqui o enunciado. O enunciado da questão é assim, ó. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com cores diferentes, com diferentes cores, né? Formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, que ele chama de casa, palmeira e fundo, conforme a figura. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa pode ser nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor da casa nem da palmeira por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para essa paisagem, qual é? Então preste atenção aqui na ideia. A ideia é o seguinte: todo mundo já viu, às vezes na beira de praia, aqueles trabalhos artesanais em que você tem uma garrafa e que tem um desenhozinho de areia dentro da garrafa, né? Pronto, a pergunta da questão é exatamente essa. Eu quero saber quantos desenhos a gente pode fazer com uma certa quantidade de cores que eu vou te dar. Só que a gente tem que ter noção de uma coisa que é extremamente importante. O enunciado da questão não precisava nem ter falado isso, mas ele falou só para chamar um pouquinho mais a atenção. É o seguinte: pessoal, vamos imaginar que o fundo da garrafa seja todo branco. Se o fundo da garrafa for todo branco, adianta você pintar a casa de branco? Não, por quê? Porque senão você não vai ver a casa, né? Imagina essa lousa aqui, ó. Essa lousa aqui é toda branca, né? Se eu desenhar em cima dessa lousa branca uma casa branca, você não vai enxergar. Se eu desenhar uma palmeira branca, você não vai enxergar. Agora, se a lousa for branca e eu desenhar uma casa preta, aí você enxerga, porque dá contraste, né? Se eu desenhar uma palmeira escura, você consegue ver? Consegue também. Então, quando a gente for preencher as cores dessa garrafa, a gente tem que levar em consideração uma coisa importante. A casa, ela não pode ter a mesma cor de quem? Do fundo da garrafa, porque senão você não vê a casa. E a palmeira também não pode ter a mesma cor do fundo da garrafa, porque senão você não vai conseguir ver a casa. Agora me diga o seguinte, preste atenção no detalhe. Suponha que esse fundo seja branco. Se o fundo for branco, será que eu podia ter, por exemplo, a casa verde e a palmeira verde? Podia, porque dá para ver, não dá não? Dá ou não dá? A casa e a palmeira, elas podem ter a mesma cor. Elas não podem ter a mesma cor, é do fundo da garrafa, porque senão você não consegue ver nada. Beleza? Pronto. Aí as opções que nós temos são as seguintes. A pergunta da questão: se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem, qual é? Vamos lá. Pessoal, pelo que a questão diz para a gente tem que escolher uma cor para o fundo da garrafa, tem que escolher uma cor para a casa e tem que escolher uma cor para a palmeira. São as três coisas que eu vou ter que escolher, né? Fundo, casa e palmeira. Tudo bem isso?
Então, olha só, essa questão está começando igual as outras. Primeiro eu vou colocar as etapas que eu tenho que preencher. Fundo, casa e palmeira. Pessoal, dá uma lida para mim no enunciado e me diz o seguinte: o que é que está escrito aí no enunciado? O fundo da garrafa pode ser pintado de que cor? Vê aí. Pelo que está escrito, o fundo da garrafa pode ser cinza ou azul. Não está escrito isso? Está escrito isso ou não? Pronto, que o fundo pode ser cinza ou azul. A casa pode ser de que cor? O que é que está escrito? A casa pode ser amarela, verde e azul. Isso é o que está escrito aí. E a palmeira pode ser de que cor? E a palmeira pode ser de que cor? A palmeira pode ser verde ou cinza. Então, isso aqui é o que a gente pode usar. Lógico que não dá para usar tudo de uma vez. Eu vou ter que escolher uma cor para o fundo, uma cor para a casa e uma cor para a palmeira. Só, pessoal, que essa questão aqui ela vai ter um problema. Qual é? É porque assim, ó, o enunciado da questão diz que tem uma restrição. Por exemplo, se o fundo da garrafa for cinza, a casa ou a palmeira podem ser cinza? Não, se o fundo da garrafa for cinza, você não pode pintar mais nada de cinza, porque senão não aparece, né? E se o fundo da garrafa for azul, você pode pintar alguma coisa de azul? Não, não é assim? Então vamos fazer o seguinte: eu vou dividir esse problema aqui em duas etapas. As duas etapas que eu vou fazer para dividir o problema são assim. Eu disse que o fundo pode ser cinza ou azul, não é? Prestem atenção no problema que essa questão traz. Às vezes a gente pode ser enganado e pensar assim: Alexandre, eu vou fazer essa questão igual às outras. Tu não está dizendo que o fundo pode ser cinza ou azul? Então, se o fundo pode ser cinza ou azul, então eu vou botar aqui que eu tenho duas opções. Não dá certo. Por quê? Porque se você disser que aqui tem duas opções, quantas opções você vai ter para casa? Você vai ter 3? Depende. Depende de quê? Depende da cor que você tiver usada para o fundo. Presta atenção no detalhe. Se você disser que o fundo é azul, atenção, se você disser que o fundo é azul, a casa pode ser azul? Não, a casa pode ser o quê? Verde ou amarelo. Aí só vai ter duas opções para casa, né? Agora, se você disser que o fundo é cinza, a casa pode ser o quê? Azul, verde ou amarela. Então a grande pergunta é: na hora que eu for escolher a cor da casa, eu vou ter duas opções ou vou ter 3? Para escolher a cor da casa, eu vou ter 2 opções ou 3? Quantas? Depende. Depende de quê? Depende da cor do fundo. Então significa dizer que não dá para resolver essa questão do jeito que a gente fez as outras. Então qual é a ideia que eu vou fazer aqui? Eu vou quebrar esse problema em 2. Eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar que o fundo vai ser obrigatoriamente azul, certo? Então assim, ó, eu vou preencher essa garrafa e o fundo dessa garrafa vai ser obrigatoriamente azul. Vamos lá. Se eu pintar o fundo de azul, quantas opções eu vou ter para o fundo então? Uma, eu estou dizendo que eu vou pintar de azul, só tem uma opção. Se eu pintar o fundo de azul, a casa, eu vou ter 3 opções? Não. Se eu pintar o fundo de azul, a casa não pode ser azul. A casa pode ser o quê? Só verde ou amarela. Quantas opções eu tenho? 2. E a palmeira pode ser qualquer uma dessas cores? Lembrando, a palmeira só não pode ter a mesma cor de quem? Do fundo da garrafa. Qual é a cor do fundo da garrafa? O fundo da garrafa não é azul? A palmeira pode ser cinza ou verde? Pode, então tem quantas opções? 2. Então, pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, se eu multiplicar isso aqui, o resultado vai dar quanto? 4. Então, vocês vão anotar isso aí, ó. Você tem 4 possibilidades para pintar essa garrafa. Agora, preste atenção no que é que eu vou dizer agora. A gente tem 4 possibilidades se o fundo da garrafa for o quê? Se o fundo da garrafa for o quê? For azul, tá certo? Então vocês vão fazer essa anotação. Eu tenho 4 possibilidades se o fundo da garrafa for azul. Então você pode escrever assim, ó: o fundo vai ser azul, a casa pode ser amarelo ou verde e a palmeira pode ser verde ou cinza. Então vai ficar 1 vezes 2 vezes 2. 4 opções.
Pronto, a pergunta é, acabou a questão? Não, porque se você acabar a questão desse jeito, você está dizendo que o fundo da garrafa tem que ser o quê? Ele tem que ser azul. Na verdade, o fundo da garrafa tem que ser azul? Não, tem outra cor que ele pode ser? Então vamos ver qual é a outra cor. Qual é a outra cor que o fundo da garrafa pode ser? O fundo da garrafa podia ser cinza, não podia? Então vamos fazer uma outra questão agora. Imagina agora que o fundo da garrafa vai ser cinza. Se eu disser que o fundo da garrafa vai ser cinza, quantas opções eu tenho? Quantas? Se eu disser que o fundo da garrafa vai ser cinza, uma opção. E aí, pessoal, se o fundo é cinza, a casa pode ser de qualquer uma dessas cores? Pode, a casa só não pode ter a mesma cor do fundo. Então, quantas opções tem para a casa? 3. E a palmeira pode ser qualquer uma dessas cores? Não, porque a palmeira não pode ter a mesma cor do fundo. Se a palmeira não pode ter a mesma cor do fundo, quantas opções eu tenho? Só uma. Então eu vou colocar só uma para cá, ó, só pode ser verde. E aí se eu multiplicar, vai dar quanto resultado? 3. Aí a grande pergunta agora, ó, e aí o meu resultado é o quê? É 4 ou é 3? Quando eu fiz com o fundo azul, deu quantas opções? 4. Quando eu fiz com o fundo cinza, eu tenho quantas opções? 3. Então com o fundo azul eu tenho 4 e com o fundo cinza eu tenho 3. Aí é para multiplicar 4 vezes 3 ou é para somar? Como é que eu vou saber se é para somar ou se é para multiplicar? É só você saber se vai usar o ou se você vai usar o i. Se você usar o ou, você vai unir as coisas, você vai juntar. Então você soma. Se você usar o i, você vai multiplicar. Por que que aqui no meio, ó, eu estou utilizando a multiplicação? Porque você tem que escolher o fundo e a casa e a palmeira. Como eu estou usando o conectivo, eu vou multiplicar. Agora, para resolver a questão total, eu vou voltar para cá e vou dizer o seguinte: quando o fundo era azul, eu tinha 4 opções. Quando o fundo era cinza, eu tenho 3 opções. Como o fundo pode ser azul ou cinza, aí eu faço o quê? Soma as possibilidades. Se eu somar isso aqui dá quanto? 7. Então, de quantas formas eu posso pintar a garrafa? De 7 formas. Por que que não pode usar o amarelo? Porque o enunciado diz que o fundo da garrafa só podia ser o quê? Cinza ou verde. Então, eu tenho que fazer uma vez ele sendo, aliás, cinza ou azul, né? Então, vou ter que fazer uma vez ele sendo azul e vou ter que fazer uma vez ele sendo cinza. Ah, mas se dissesse que podia ser amarelo, aí você fazia ele sendo amarelo também. Você vai fazer cada uma separada. Sim, podia, tá? Então, a ideia é você quebrar em pedacinhos pequenos, para a questão ficar mais fácil. Vamos lá na questão 6. A palmeira, volto. Não, a palmeira não pode ser amarelo. Pode. A palmeira não pode ser amarela? Não. Por quê? Porque o enunciado da questão não diz que você pode pintar de amarelo. Está escrito qual é a cor que você pode usar. O enunciado diz que para pintar a casa, você pode pintar de amarelo, pode pintar de verde, pode pintar de azul. Está escrito isso. A palmeira, você pode pintar de qualquer cor que você quiser? Não. O enunciado disse que a palmeira você só pode pintar de verde ou cinza. Você não pode pintar a palmeira de amarelo. Por quê? Porque a questão diz que não pode. Mas se o enunciado dissesse que podia, aí eu ia botar também essa possibilidade. Certo?